Olá, já parou para pensar no que realmente nos move? O que está por trás das nossas decisões, das nossas emoções, dos nossos comportamentos? Pois hoje a gente vai fazer algo bem ambicioso. Vamos tentar montar um modelo da natureza humana, juntando peças da psicologia evolucionista, da neurociência e da biologia, para a gente tentar enxergar o quadro completo. A grande questão é essa: o que, no fundo, nos define como seres humanos? Para tentar responder, a gente vai investigar três camadas. Primeiro, nosso projeto genético, aquilo que a gente compartilha. Depois, o software que roda nas nossas mentes. E, por fim, o hardware, a máquina física do cérebro que molda a nossa realidade. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o nosso projeto universal, aquilo que é comum a todos nós. Em seguida, a gente explora a ideia da mente como computador. Depois, a gente mergulha nas duas realidades do cérebro e analisa o comportamento através do tempo. E no final, a gente amarra tudo numa visão integrada. Vamos lá? Ok, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. A primeira camada do nosso modelo são os traços universais que conectam toda a humanidade. Não importa a cultura, não importa a época em que a gente vive. É o nosso ponto de partida em comum. Para a gente partir do mesmo ponto, vamos usar essa definição da psicologia evolucionista. A natureza humana não é uma coisa só, sabe? É um sistema, um conjunto de traços que evoluiu para ajudar a gente a sobreviver e prosperar num mundo que era muito diferente do nosso. É basicamente o legado dos nossos ancestrais. E é aqui que o abstrato vira algo bem concreto. O antropólogo Donald Brown listou centenas desses traços que aparecem em todas as culturas. E a gente vê coisas como a busca por status e a reciprocidade, que são a base de qualquer sociedade. Mas olha só, a lista também inclui umas realidades bem mais sombrias, como ciúme sexual e violência. Isso mostra que, por baixo das diferenças culturais, existe um projeto psicológico fundamental que todos nós compartilhamos. Beleza, se a gente tem esse projeto universal, que tipo de sistema operacional está rodando nele? É para responder a isso que a gente vai para a segunda camada do nosso modelo, explorando a mente com uma metáfora superpoderosa do Steven Pinker. A ideia aqui é de explodir a cabeça. A mente não é um fantasma etéreo dentro da máquina, sabe? A mente é o que o cérebro faz. E o que o cérebro faz é processar a informação. Pensamentos, crenças, desejos, tudo isso é, no fundo, computação. É um processo físico acontecendo nos nossos neurônios. E a genialidade dessa teoria é que ela resolve um problema filosófico que durou séculos. Como é que uma coisa abstrata, como uma crença, pode causar uma coisa física, como uma ação? A resposta é simples e elegante. A crença é física. Ela é um padrão de informação, uma configuração específica de neurônios ali no cérebro. Para deixar isso bem claro, vamos ver um exemplo que o Pinker usa. O desejo do Bill de visitar a avó e a crença dele de que o ônibus o leva até lá são literalmente configurações de informação no cérebro dele. Esses padrões de neurônios ativam outros padrões que controlam os músculos e, pronto, resultam na ação física. É uma cadeia de causa e efeito puramente física, onde o significado move a matéria. Certo. Então, se a nossa mente é tipo um software, como é que o hardware físico, a estrutura do cérebro, afeta o jeito que esse software roda? É aqui que a gente vai explorar como os dois hemisférios do cérebro criam duas formas completamente diferentes de enxergar o mundo, com base no trabalho do Ian McGilchrist. E esse é o ponto-chave. Não é só aquela historinha de lado esquerdo lógico e lado direito criativo. É muito, mas muito mais profundo que isso. Cada hemisfério apresenta para o mundo uma versão completa, só que radicalmente diferente da realidade. São, na verdade, dois modos de ser. Essa tabela aqui resume a diferença de um jeito brilhante. Pensa na metáfora do mapa contra o território. O hemisfério esquerdo nos dá o mapa, uma representação útil, focada em partes, estática, literal. É ótimo para executar tarefas, para manipular o mundo. Já o hemisfério direito, o direito nos dá o território, a realidade como ela é, viva, o todo conectado, fluida, metafórica. A gente precisa dos dois, mas eles oferecem visões de mundo completamente distintas. O McGilchrist usa essa metáfora fantástica do mestre e seu emissário para descrever a relação ideal entre os dois. O hemisfério direito, o mestre, tem a visão ampla, a conexão com a realidade. O esquerdo, o emissário, é quem executa as tarefas detalhadas. O problema, segundo ele, é que na nossa cultura moderna, o emissário se apaixonou tanto pela própria visão de mundo, pelo mapa, que começou a ignorar o mestre e o território. Agora, vamos ampliar ainda mais a nossa perspectiva com a última camada.
O neurocientista Robert Sapolsky mostra pra gente que, para entender por que um comportamento acontece, não adianta olhar só para o momento. A gente precisa analisar uma cascata de causas que vai de segundos a anos e até a milênios atrás. Essa é a pergunta central da abordagem do Sapolsky. Qualquer comportamento, seja ele bom ou ruim, é a pontinha de um iceberg, o ponto final de uma longa história. Tentar isolar uma única causa, foi um gene, foi um hormônio, foi um trauma de infância, é perder completamente a visão do todo. Essa linha do tempo aqui deixa isso bem visual. Um segundo antes da ação, tem a neuroquímica do cérebro. Horas antes, hormônios como testosterona ou cortisol já prepararam o terreno. Anos antes, as experiências de vida moldaram as conexões neurais. E claro, séculos antes, a cultura e a evolução criaram a base de tudo. Nem o comportamento acontece no vácuo, entende? Ufa! A gente passou pelo nosso projeto universal, pelo software da mente, pelo hardware do cérebro e pelo contexto do tempo. Agora chegou a hora de juntar todas essas peças e formar uma imagem única e coesa. E o ponto mais importante é este. Essas teorias não são concorrentes. Elas são como lentes diferentes, cada uma com um zoom específico. Para a gente entender a imagem completa da nossa natureza, a gente precisa olhar através de todas elas como se fossem camadas de uma mesma realidade complexa. Então, a nossa visão integrada fica mais ou menos assim. A gente tem um projeto universal, que é a nossa herança evolutiva. Rodando nele tem um software computacional, a mente processando informação. E esse software opera num hardware cerebral dividido que nos dá duas visões do mundo, o mapa e o território. E qualquer ação que sai disso tudo é resultado de um contexto temporal profundo que vai de milênios atrás até o último segundo. Tudo está conectado. No final, essa visão integrada toda nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Porque, veja bem, reconhecer essa complexidade não é só um exercício intelectual, é uma ferramenta. Se a gente entende as camadas que nos formam, do ancestral ao imediato, do mapa ao território, talvez a gente consiga tomar decisões mais sábias e cultivar uma compreensão mais profunda, não só da gente mesmo, mas também dos outros.